Pasta 18. 18. Garoto morte ao resgate. Sede. A boa notícia. Amós não estava completamente sozinho. A má notícia, seu reforço era o Deus do mal. Quando entramos no Salão das Eras, nossa tentativa de resgate parou de repente. Não esperávamos ver um balé aéreo e letal de relâmpago e facas. Os hieróglifos flutuantes que normalmente preenchiam a sala haviam desaparecido. As cortinas holográficas dos dois lados do salão tremulavam fracas. Algumas haviam se desfeito de vez. Como eu imaginara, uma equipe de assalto de magos inimigos se trancara ali dentro com Amós, mas parecia que eles estavam arrependidos. Pairando no ar, no centro do salão, Amós estava envolvido pelo avatar mais estranho que eu já vira. Uma forma vagamente humana rodopiava à sua volta. Parte tempestade de areia, parte fogo, bastante parecido com o Apófis gigante que estava na superfície, só que muito mais feliz. O guerreiro vermelho gigante ria enquanto lutava, girando um cajado preto de ferro de 10 metros com força descuidada. Suspenso no peito dele, Amós copiava os movimentos do gigante com o rosto recoberto de suor. Eu não sabia se Amós estava comandando Sete ou tentando contê-lo. Os dois, talvez. Magos inimigos voavam em torno dele. Foi fácil identificar Kuai, com a cabeça careca e as vestes azuis, cruzando o ar como um daqueles monges das artes marciais capazes de desafiar a gravidade. Ele lançava vários raios vermelhos contra o avatar de Sete, mas isso não parecia funcionar muito. Com seus cabelos negros e espetados e as vestes brancas e soltas, Sarah Jacob parecia a bruxa esquizofrênica do oeste, especialmente porque voava em uma nuvem de tempestade como se aquilo fosse um tapete voador. Ela empunhava 2 facas negras parecidas com navalhas de barbeiro e as arremessava em um malabarismo pavoroso contra o avatar de Sete, pegando-as quando elas voltavam para suas mãos. Eu já vira facas como aquelas, lâminas Netgeri, feitas de ferro meteórico. Eram usadas principalmente em cerimônias fúnebres, mas também pareciam funcionar muito bem como armas. A cada golpe elas danificavam um pouco o corpo arenoso do avatar, desgastando-o lentamente. Ao vê-la lançar as facas, senti a raiva crescer dentro de mim. Meu instinto me dizia que Jacob havia cravado aquelas facas em meu amigo russo Leonid e depois o deixara morrer sozinho. Os outros rebeldes não se saíam tão bem em seus ataques, mas com certeza eram persistentes. Alguns lançavam rajadas de vento ou água em Sete. Outros arremessavam chabit de escorpiões gigantes e de grifos. Um sujeito gordo bombardeava Amós com pedaços de queijo. Francamente, não sei se eu teria escolhido um mestre do queijo para integrar minha tropa de elite, mas talvez Sarah Jacob sentisse fome durante suas batalhas. Sete parecia estar se divertindo. O gigante guerreiro vermelho bateu seu cajado de ferro no peito de Kuai e o atirou longe. Chutou outro mago para dentro das cortinas holográficas da era romana e o coitado caiu com as orelhas soltando fumaça, sua mente provavelmente sobrecarregada por imagens de festas de toga. Sete apontou a mão livre para o mestre do queijo. O mago gordo foi tragado por uma tempestade de areia e começou a gritar, mas em alguns segundos Sete recolheu a mão. A tempestade cessou. O mago caiu no chão como uma boneca de pano, inconsciente, mas ainda vivo. "Ah!" o guerreiro vermelho gritou. "Vamos, Amós! Deixa eu me divertir um pouco! Eu só queria arrancar a pele daqueles ossos!" O rosto de Amós estava tenso de concentração. Era evidente que ele fazia o possível para controlar o deus, mas Sete tinha muitos outros inimigos com quem brincar. "Preparar!" O deus vermelho disparou um raio em uma esfinge de pedra e a transformou em poeira. Ele riu como um lunático e bateu em Sarah Jacob com o cajado. "Isso é divertido, maguinhos! Vocês não têm mais nenhum truque, não é?" Não sei quanto tempo ficamos na entrada assistindo à batalha. Provavelmente não passaram de alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Finalmente, Jascon teve um soluço. "Amós, ele está possuído outra vez." "Não", respondi. "Não, é diferente. Ele está no controle."
Nossos iniciados me encararam incrédulos. Eu entendia o pânico deles. Lembrava melhor que ninguém como Sete quase destruíra a sanidade de meu tio. Era difícil compreender que Amós algum dia se disporia a canalizar o poder do Deus Vermelho. E, no entanto, ele fazia o impossível. Ele estava vencendo. Ainda assim, nem mesmo o sacerdote leitor-chefe conseguiria canalizar todo aquele poder por muito tempo. Olhem para ele, implorei. Precisamos ajudá-lo. Amós não está possuído. Ele está controlando Sete. O Alt franziu o senho. Sede, isso é impossível. Sete não pode ser controlado. Carter levantou o gancho e o mangual. É óbvio que pode, porque Amós está controlando Sete. Agora vamos à guerra ou não? Avançamos, mas nossa hesitação tinha sido muito longa. Sarah Jacob havia notado nossa presença. Ela gritou para seus seguidores. Agora! Sarah podia ser má, mas não era burra. O ataque contra Amós até então era apenas para distraí-lo e enfraquecê-lo. Ao comando dela, o verdadeiro ataque começou. Quai arremessou um raio no rosto de Amós no mesmo instante em que os outros magos sacaram cordas mágicas e as arremessaram no avatar de Sete. O guerreiro vermelho cambaleou quando as cordas se apertaram, todas ao mesmo tempo, amarrando suas pernas e seus braços. Sarah Jacob embainhou as facas e exibiu uma corda preta comprida. Navegando em sua nuvem de tempestade acima do avatar, ela laçou habilidosamente a cabeça dele e apertou o nó. Sete rugiu ultrajado, mas o avatar começou a encolher. Antes que pudéssemos sequer nos aproximar, Amós estava ajoelhado no piso do Salão das Eras, cercado apenas por escudos vermelhos brilhantes, finíssimos. Ele agora estava bem preso por cordas mágicas. Sarah Jacob se encontrava em pé atrás de Amós, segurando a corda preta como se ele estivesse encoleirado. Ela pressionou uma de suas lâminas Netgeri contra o pescoço dele. Parem! Ela nos ordenou. Isso acaba agora! Meus amigos hesitaram. Os magos rebeldes se viraram e nos encararam atentamente. Isis falou dentro de minha cabeça. Lamento, mas precisamos deixá-lo morrer. Ele hospeda Sete, nosso velho inimigo. Ele é meu tio, respondi. Ele foi corrompido, Isis disse. Já se foi. Não! Gritei. Nossa conexão vacilou. Não se pode compartilhar a mente de um Deus e se desentender com ele. Para ser o olho, é necessário haver perfeita comunhão. Carter parecia enfrentar um problema semelhante com Horus. Ele invocou o avatar do deus guerreiro, que se dissipou quase imediatamente e o derrubou no chão. Vamos lá, Horus, Carter resmungou. Nós temos que ajudar. A risada de Sarah Jacob soava como metal raspando areia. Viram? Ela puxou com mais força a corda no pescoço de Amós. Esse é o resultado do caminho dos deuses. Confusão, caos. Sete em pessoa no Salão das Eras. Nem mesmo vocês, tolos equivocados, podem negar que isso é errado. Amós levou as mãos ao pescoço. Ele grunhiu enfurecido, mas foi a voz de Sete que falou. Tento fazer algo bom, e é assim que você me agradece. Devia ter me deixado matá-los, Amós. Dei um passo à frente, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Jacob, você não entende. Amós está canalizando o poder de Sete, mas ele está no controle. Poderia ter matado você, mas não matou. Sete foi tenente de Ra. Devidamente controlado, ele é um aliado útil. Sete bufou. Útil, sim. Sobre essa história de devidamente controlado, não sei. Soltem-me, magos patéticos, para que eu possa esmagá-los. Olhei para meu tio. Sete, você não está ajudando. A expressão de Amós passou da fúria à preocupação. Cede, ele disse com a voz normal. Vá, em frente, Apófis. Vá e me deixe aqui. Não, respondi. Você é o sacerdote leitor-chefe. Lutaremos pela Casa da Vida. Não olhei para trás, mas tinha esperança de que meus amigos concordassem.
Caso contrário, minha resistência final seria muito, muito breve. Jacob debochou. Seu tio é um servo de Sete. Você e seu irmão estão sentenciados à morte. Os outros, entreguem suas armas. Como sua nova sacerdotisa leitora-chefe, eu lhes concedo anistia. E então enfrentaremos Apófis juntos. Você está mancomunada com Apófis, gritei. O rosto de Jacob tornou-se completamente frio. Traição. Ela ergueu o cajado. Hade. Levantei minha varinha, mas desta vez Isis não me ajudaria. Eu era apenas Sede Kane e minha defesa foi muito lenta. A explosão atravessou meus escudos finos e me arremessou para dentro de uma cortina de luz atrás de mim. Imagens da Era dos Deuses estalaram à minha volta. A fundação do mundo, a coroação de Osíris, a batalha entre Sete e Horus. Como se 60 filmes tivessem sido baixados para dentro de minha cabeça enquanto eu era eletrocutada. A luz se apagou e caí no chão atordoada e exaurida. Sede! Carter correu até mim, mas Quai o atingiu com um raio vermelho. Meu irmão caiu de joelhos. Não tive forças para gritar. Jaz correu na direção dele. A pequena Shelby gritou. Pare! Pare! Os outros iniciados pareciam aturdidos, incapazes de se mexer. Desistam, Jacob disse. Percebi que ela falava com palavras de poder, do mesmo jeito que o fantasma Setne fazia. Ela usava magia para imobilizar meus amigos. Os Kane só lhes trouxeram problemas. É hora de acabar com isso. Ela afastou do pescoço de Amos sua lâmina Netgeri. Rápida como a luz, arremessou-a na minha direção. Enquanto a lâmina voava, minha mente pareceu acelerar. Naquela fração de segundo, entendi que Sarah Jacob não ia errar. Meu fim seria tão doloroso quanto o do pobre Leonide, que estava morrendo ensanguentado, sozinho, no túnel externo. Mas eu não podia fazer nada para me defender. Uma sombra passou diante de mim. Uma mão agarrou a lâmina no ar. O ferro meteórico ficou cinzento e esfarelou. Jacob arregalou os olhos. Ela imediatamente sacou a segunda faca. Quem é você? Perguntou. Walt Stone, sangue dos faraós. E Anubis, deus dos mortos. Ele se colocou na minha frente, me protegendo dos inimigos. Talvez eu estivesse enxergando tudo dobrado por ter batido a cabeça, mas vi os dois com a mesma clareza, ambos lindos, poderosos e muito furiosos. Temos a mesma opinião, Walt disse. Especialmente sobre este assunto. Ninguém toca em Sede Kane. Ele estendeu a mão. O chão se abriu aos pés de Sarah Jacob e almas de mortos brotaram como raízes. Mãos esqueléticas, rostos brilhantes, sombras compresas e Ba alados com as garras expostas. Eles cercaram Sarah Jacob, envolvendo-a em ataduras fantasmagóricas e a arrastaram aos berros para dentro do abismo. O chão se fechou acima dela sem deixar qualquer sinal de que um dia ela existira. O nó preto afrouxou no pescoço de Amos e a voz de Sete riu com satisfação. Esse é meu garoto. Cale a boca, pai, Anubis disse. No Duarte, Anubis tinha a mesma aparência de sempre, com cabelos escuros despenteados e os lindos olhos castanhos, mas eu nunca o vira tão furioso. Percebi que qualquer um que tentasse me ferir sofreria toda a sua ira, e o Walt não tentaria contê-lo. Jaz ajudou Carter a se levantar. A camisa dele estava queimada, mas meu irmão parecia bem. Acho que ser atingido por um raio não tinha sido a pior coisa que acontecera a ele nos últimos tempos. Magos! Carter conseguia apresentar-se altivo e confiante, dirigindo-se tanto a nossos iniciados quanto aos rebeldes. Estamos perdendo tempo. Apófis está lá em cima, prestes a destruir o mundo. Alguns deuses corajosos estão contendo ele pelo nosso bem, pelo bem do Egito e do mundo dos mortais. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Jacob e Kiwai os enganaram. Libertem o sacerdote leitor-chefe. Precisamos trabalhar juntos. Quai rosnou. Eletricidade vermelha brotou de seus dedos.
Nunca. Não nos curvamos para os deuses. Consegui ficar em pé. Escutem, meu irmão, falei. Vocês não confiam nos deuses? Eles já estão nos ajudando. Enquanto isso, Apophis quer que lutemos uns contra os outros. Por que acham que o ataque de vocês foi planejado para hoje de manhã, no mesmo momento em que Apophis se ergue? Kuai e Jacob manipularam vocês. O inimigo está bem à sua frente. Então até os magos rebeldes se viraram para encarar Kuai. As cordas restantes se soltaram de Amós. Kuai fez uma careta. É tarde demais. A voz dele vibrava com poder. Suas vestes passaram do azul ao vermelho sangue. Seus olhos brilharam, as pupilas se estreitaram como as dos répteis. Neste momento, meu mestre está destruindo os velhos deuses, demolindo as fundações de seu mundo. Ele engolirá o sol. Todos vocês morrerão. Amós levantou-se. A areia vermelha rodopiou em torno dele, mas eu não tinha dúvida sobre quem estava no comando agora. A capa de pele de leopardo do sacerdote leitor-chefe reluzia em seus ombros. Ele estendeu o cajado e hieróglifos multicoloridos encheram o ar. Casa da vida! Ele disse. À guerra! Kuai não desistiu facilmente. Imagino que seja isso que acontece quando a serpente do caos invade seus pensamentos e inunda você com fúria e magia ilimitadas. Kuai lançou uma cadeia de raios vermelhos pelo salão, derrubando a maioria dos outros magos, inclusive seus próprios seguidores. Isis provavelmente me protegeu porque a eletricidade passou por mim sem provocar efeito. Amós não pareceu se incomodar em seu tornado vermelho. Walt cambaleou, mas só por um instante. Até Carter, enfraquecido, conseguiu desviar o raio com seu gancho de faraó. Os outros não tiveram a mesma sorte. Jas caiu. E Julian, e Félix e sua tropa de pinguins. Todos os nossos iniciados e os rebeldes contra quem eles haviam lutado caíram inconscientes. E acabou-se nossa ofensiva em massa. Invoquei o poder de Isis. Comecei a lançar um feitiço de aprisionamento, mas Kuai ainda tinha seus truques. Ele levantou as mãos e criou sua própria tempestade de areia. Dezenas de redemoinhos percorreram o salão, engrossando e virando criaturas de areia. Esfinges, crocodilos, lobos e leões. Eles atacaram em todas as direções, pulando até mesmo em nossos amigos indefesos. Cede! Amós avisou. Proteja-os! Logo mudei de feitiço. Apressadamente lancei escudos sobre nossos iniciados inconscientes. Amós explodia monstro atrás de monstro, mas eles continuavam se reconstituindo. Carter invocou seu avatar. Ele atacou Kuai, mas o mago vermelho o jogou para trás com um novo relâmpago. Coitado de meu irmão, bateu em uma coluna de pedra que caiu em cima dele. Torci para que o avatar absorvesse a maior parte do impacto. Walt lançou uma dúzia de criaturas mágicas ao mesmo tempo. Sua esfinge, seus camelos, o Ibis e até Filipe da Macedônia. Eles investiram contra as criaturas de areia, tentando mantê-las longe dos magos caídos. Então Walt se virou para Kuai. Anubis, Kuai sibilou. Você devia ter ficado em seu salão fúnebre, Deus menino. Não pode me vencer. Em resposta, Walt abriu as mãos. Em volta dele, o chão rachou e se abriu. 2 chacais enormes saltaram das fendas com presas à mostra. A forma de Walt tremulou. De repente, ele usava a armadura egípcia de guerra e girava nas mãos um cajado uaz, como se fosse um ventilador letal. Kuai rugiu. Ele lançou ondas de areia contra os chacais. Arremessou raios e palavras de poder em Walt que as desviou com seu cajado, reduzindo os ataques de Kuai a cinzas. Os chacais assediaram Kuai pelos 2 lados, enterrando os dentes nas pernas dele, enquanto Walt se aproximava e balançava o cajado como um taco de golfe. Ele atingiu Kuai com tanta força que acho que o golpe ecoou pelo Duat inteiro. O mago caiu. Suas criaturas de areia desapareceram. Walt ordenou que os chacais fossem embora. Amós baixou o cajado.
Carter levantou-se dos escombros, parecendo meio tonto, porém ileso. Nós nos reunimos em torno do mago caído. Quai deveria estar morto. Um fio de sangue escorria de sua boca. Os olhos estavam vidrados. Mas enquanto eu examinava seu rosto, ele respirou de repente e soltou uma risada fraca. Idiotas, ele disse. Sai. Um hieróglifo vermelho sangue brilhou em seu peito. As vestes dele pegaram fogo. Ele se dissolveu em areia diante de nós e uma onda de frio, o poder do caos, varreu o Salão das Eras. Colunas tremeram. Pedaços de pedra caíram do teto. Uma chapa do tamanho de um fogão desabou na escada do tablado, quase esmagando o trono do faraó. Desabar, eu disse, percebendo o significado do hieróglifo. Até Ísis parecia aterrorizada com a invocação. Saei é desabar. Amós xingou em egípcio antigo, algo sobre jumentos pisotearem o fantasma de Quai. Ele consumiu sua força vital para lançar essa maldição. O salão já está enfraquecido. Precisamos sair daqui antes que sejamos enterrados vivos. Olhei para os magos caídos à nossa volta. Alguns de nossos iniciados começavam a se mexer, mas seria impossível levar todos eles para um local seguro a tempo. Temos que impedir isso, insisti. Há 4 deuses presentes. Não podemos salvar o salão? Amós franziu o senho. O poder de Sete não vai me ajudar agora. Ele só é capaz de destruir, não de restaurar. Outra coluna tombou. Ela se partiu no chão e quase atingiu um dos rebeldes inconscientes. Walt, que ficava muito bem naquela armadura, a propósito, balançou a cabeça. Isso está além do alcance de Anubis. Sinto muito. O piso tremeu. Tínhamos apenas segundos de vida. Depois seríamos só mais um bando de egípcios sepultados. Carter? Perguntei. Ele me olhou impotente. Ainda estava fraco e percebi que sua magia de guerra não seria muito útil naquela situação. Suspirei. Então sobrou para mim, como sempre. Tudo bem. Vocês 3 protejam os outros da melhor maneira possível. Se isso não funcionar, saiam depressa. Se o que não funcionar? Amós perguntou enquanto mais pedaços do teto caíam ao nosso redor. Sede, o que você está planejando? Só uma palavra, querido tio. Levantei meu cajado e invoquei o poder de Ísis. Ela entendeu imediatamente do que eu precisava. Juntas, tentamos encontrar calma no caos. Eu me concentrei nos momentos mais tranquilos e ordenados de minha vida, e não eram muitos. Lembrei-me de meu aniversário de 6 anos em Los Angeles com Carter, meu pai e minha mãe. A última lembrança clara que eu tinha de todos nós juntos como uma família. Eu me imaginei ouvindo música em meu quarto na casa do Brooklyn, enquanto o Khufu comia Cheerios em minha cômoda. Eu me imaginei sentada na varanda com meus amigos, tomando um café da manhã renovador, enquanto Felipe da Macedônia nadava na piscina. Lembrei-me das tardes de domingo na casa de meus avós, muffin em meu colo, meu avô assistindo ao jogo de rugby na TV e os biscoitos horríveis com chá fraco de minha avó na mesa. Eram bons tempos. O mais importante, encarei meu próprio caos. Aceitei minhas emoções confusas em relação a pertencer a Londres ou a Nova York, a ser uma maga ou uma estudante. Eu era Sadie Kane, e se sobrevivesse àquele dia, eu seria perfeitamente capaz de equilibrar tudo isso. E sim, eu aceitava Walt e Anubis. Desisti da raiva e do desânimo. Imaginei os 2 comigo, e se isso era estranho, bem, então se encaixava no restante de minha vida. Acolhi a ideia. Walt estava vivo. Anubis era de carne e osso. Acalmei minha inquietação e abandonei as dúvidas. Mate, eu disse. Senti como se tivesse batido nas fundações da terra com um diapasão. A harmonia profunda ressoou de dentro para fora em todos os níveis do Oduat. O Salão das Eras se aquietou. Colunas se ergueram e se repararam.
As rachaduras no teto e no chão se fecharam. Cortinas holográficas de luz voltaram a brilhar dos dois lados do salão e hieróglifos encheram o ar outra vez. Caí nos braços de Walt. Minha visão era turva, mas percebi que ele sorria para mim. Anubis também. Eu conseguia ver os dois e percebi que não precisava escolher. Sadie, você conseguiu? Ele disse. Você é incrível. Aham, murmurei. Boa noite. Eles me dizem que apaguei só por alguns segundos, mas me pareceram séculos. Quando acordei, os outros magos estavam em pé. Amós sorriu para mim. Aí está você, minha menina. Ele me ajudou a ficar de pé. Carter me abraçou com bastante entusiasmo, quase como se enfim me desse o devido reconhecimento. Não acabou, Carter avisou. Temos que ir à superfície. Está pronta? Assenti com a cabeça, embora nenhum de nós se sentisse muito bem. Havíamos usado energia demais na luta no Salão das Eras. Mesmo com a ajuda dos deuses, não estávamos em condições de enfrentar Apófis. Mas não tínhamos escolha. Carter, Amós falou em um tom formal, indicando o trono vazio. Você tem sangue dos faraós, olho de Horus. Carrega o gancho e o mangual. Entregues por Ra. O reinado é seu. Você vai nos liderar, deuses imortais, contra o inimigo? Carter ficou ereto. Vi a dúvida e o medo nele, mas talvez fosse só porque eu o conhecia. Eu havia falado seu nome secreto. Por fora ele parecia confiante, forte, adulto, até majestoso. Sim, eu disse isso. Não fique convencido não, querido irmão. Você ainda é um grande nerd. Eu os liderarei, Carter respondeu. Mas o trono vai ter que esperar. Neste momento, Ra precisa de nós. Temos que ir à superfície. Pode nos mostrar o caminho mais rápido? Amós assentiu. E vocês? Os outros magos gritaram sua aprovação. Até os ex-rebeldes. Não somos muitos, Walt comentou. Quais são as ordens, Carter? Primeiro, precisamos de reforços, ele disse. É hora de invocarmos os deuses para a guerra.